O julgamento de Nuremberg foi uma série de tribunais militares internacionais realizados pelos aliados após a Segunda Guerra Mundial, entre 1945 e 1946, na cidade de Nuremberg, Alemanha. Esses julgamentos tinham como objetivo responsabilizar os líderes nazi pelos crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz durante o regime vigente na Alemanha da Segunda Guerra. Os principais réus incluíam figuras proeminentes do regime, como Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop e outros líderes políticos, militares e industriais. O tribunal foi composto por juízes de 4 potências aliadas: Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. O julgamento de Nuremberg estabeleceu importantes precedentes legais, incluindo o princípio de que indivíduos podem ser responsabilizados por crimes internacionais, mesmo que estes tenham sido cometidos sob ordens de superiores. Esse princípio ficou conhecido como "não é uma defesa seguir ordens ilegais". O resultado dos julgamentos foi a condenação de muitos dos réus à pena capital, prisão perpétua ou penas de prisão de longo prazo. O julgamento representou um marco significativo na história do direito internacional e na busca por justiça após a Segunda Guerra Mundial. Neste julgamento em questão, houve um total de 24 réus, cada um desempenhando papéis-chave no regime de Adolf Hitler. Suas penas foram determinadas com base nas evidências apresentadas durante o julgamento, que incluíram testemunhos de sobreviventes, documentos oficiais e outras provas. As funções desempenhadas por esses réus durante a vigência do regime nazi abrangiam uma ampla gama de responsabilidades, desde liderança militar e política até propaganda, diplomacia e administração de territórios ocupados. Esses indivíduos desempenharam papéis fundamentais na implementação e execução das políticas do regime, contribuindo para os crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz. Eis as funções desempenhadas por eles durante o regime e suas respectivas sentenças após o julgamento. Hermann Göring. Função: comandante da Luftwaffe, líder político proeminente. Pena: condenado à morte por enforcamento, mas pôs fim à sua existência na noite anterior à execução. Rudolf Hess. Função: vice-líder do partido nazi, confidente de Hitler. Pena: condenado à prisão perpétua. Morreu na prisão em 1987. Joachim von Ribbentrop. Função: ministro das Relações Exteriores do Reich. Pena: condenado à morte por enforcamento. Wilhelm Keitel. Função: chefe do alto comando das Forças Armadas Alemãs. Pena: condenado à morte por enforcamento. Ernst Kaltenbrunner. Função: chefe do RSH, Reichssicherheitshauptamt, Agência Central de Segurança do Regime Nazi. Pena: condenado à morte por enforcamento. Alfred Rosenberg. Função: ministro do Reich para os territórios ocupados do leste. Pena: condenado à morte por enforcamento. Hans Frank. Função: governador-geral da Polônia ocupada pelos alemães. Pena: condenado à morte por enforcamento. Wilhelm Frick. Função: ministro do interior do Reich. Pena: condenado à morte por enforcamento. Julius Streicher. Função: editor-chefe do jornal nazi Der Stürmer. Pena: condenado à morte por enforcamento. Alfred Jodl. Função: chefe do Departamento de Operações do OKW. Pena: condenado à morte por enforcamento. Arthur Seyss-Inquart. Função: governador alemão da Holanda ocupada. Pena: condenado à morte por enforcamento. Fritz Sauckel. Função: plenipotenciário de mão de obra do Reich. Pena: condenado à morte por enforcamento. Baldur von Schirach. Função: líder da juventude hitlerista e governador de Viena. Pena: condenado a 20 anos de prisão. Libertado em 1966. Albert Speer. Função: ministro da Armamentos e Produção de Guerra. Pena: condenado a 20 anos de prisão. Libertado em 1966. Konstantin von Neurath. Função: ministro das Relações Exteriores e protetor do Reich da Boêmia e Morávia. Pena: condenado a 15 anos de prisão. Libertado em 1954.
Hans Fritzsche, função: funcionário do Ministério da Propaganda do Reich, pena: absolvido. Hjalmar Schacht, função: ministro da Economia do Reich, pena: absolvido. Franz von Papen, função: vice-chanceler do Reich, pena: absolvido. Erich Heider, função: comandante da Marinha Alemã, pena: condenado à prisão perpétua, libertado em 1955. Karl Dönitz, função: comandante da Marinha Alemã, sucessor de Hitler como presidente do Reich, pena: condenado a 10 anos de prisão, libertado em 1956. Walter Funk, função: ministro da Economia do Reich, pena: condenado a 20 anos de prisão, libertado em 1957. É importante ressaltar que o julgamento de Nuremberg, embora tenha sido uma tentativa crucial de buscar justiça após a Segunda Guerra Mundial, não representou a totalidade daqueles que apoiavam ou colaboravam com o regime nazi. Muitos indivíduos que desempenharam papéis significativos ficaram esquecidos pela história ou conseguiram se proteger de possíveis punições através da aprovação de leis que visavam a sua anistia ou proteção. É importante reconhecer que muitos colaboradores nazi conseguiram evitar a responsabilização total por seus atos, seja por meio da fuga para outros países, da ocultação de suas identidades ou da manipulação das leis pós-guerra para seu próprio benefício. Isso destaca a complexidade e os desafios enfrentados na busca pela justiça após períodos de conflito e opressão. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueça de dar um like e deixar comentários.